Bom dia a todos. Graças a Deus, aqui estamos nós, uma vez mais, iniciando nossos trabalhos a respeito da obsessão e da desobsessão. Como de praxe, sempre iniciamos com uma prece. Por isso, convidamos a todos os irmãos, nesse momento, a fecharmos os nossos olhos, a elevarmos os nossos pensamentos ao alto e que possamos todos sentir a presença do Divino Mestre Jesus, que por certo se faz presente, buscando de nós a oportunidade de despertarmos para a sua presença. E por isso tudo, Senhor Divino, a Ti damos graças. Graças te damos, Senhor, pela feliz oportunidade de aqui podermos nos encontrar reunidos, buscando aprender em Ti as verdades sublimes que Tu nos traz, através da doutrina dos Espíritos. Ajuda-nos, amigo. Toca nossas mentes, nossos corações, para que em razão e emoção possamos alcançar um pouco mais das Tuas verdades. E assim, quem sabe, Senhor, nos melhorarmos, nos tornarmos dignos da Vossa misericórdia e da misericórdia do Pai. E assim, neste chamado, uma vez mais, agradecendo por tudo, suplicamos o Teu consentimento, para em Teu nome iniciarmos os nossos estudos da manhã. E antes de entrarmos na nossa temática propriamente dita, vamos ler um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Os Tormentos Voluntários. Está lá no item 23, onde começa o texto nos dizendo: vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge. Porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes, imperecíveis, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real deste mundo. Ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará. E, coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febriciantes. O que não tem e os outros possuem, lhes causa insônia. Dão-lhes vertigem os êxitos dos seus rivais. Toda a emulação para eles se resume em eclipsar os que lhes estão próximos. Toda a alegria em excitar nos que se lhes assemelham pela insensatez, a raiva do ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito, que não imaginaram sequer que amanhã talvez terão de largar todas essas frioleiras, cuja cobiça lhes envenena a alma. Não é a eles, de certo, que se assemelham, que se aplicam, essas palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, portanto, se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele.
é calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Palavras ditas pelo Espírito Fenelon, na cidade de León, no ano de 1860, que está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que deixamos para a nossa reflexão inicial. Muito bem. E assim nós começamos a nossa conversa a respeito da obsessão e da desobsessão. E podemos dizer que a obsessão, assim como a desobsessão, ocorre de uma maneira física ou mecânica através dos fluidos magnéticos. São os fluidos que nos envolvem, que nos atingem, que nos tocam, que percebemos, que nos faz sentir a obsessão ou a desobsessão. Esses fluidos, quando de forma lenta ou numa faixa de onda que podemos dizer mais longa, eles são perniciosos, eles são maléficos, eles são mórbidos. Eles nos causam a influência dos espíritos inferiores. Inferiores a quem? A nós não, porque eles não seriam inferiores a nós se não nos conseguissem tocar ou de nós se aproximar. São nossos semelhantes que, por uma questão de sintonia, nos alcançam através dos seus fluidos. E, de uma forma inversa, os fluidos magnéticos que vibram numa condição diferenciada, ou seja, numa faixa de onda menor, mais curta, mais rápida, vibram de forma positiva, que são os fluidos magnéticos utilizados ou praticados através da desobsessão. Ou seja, de uma forma ou de outra, estamos sempre sendo influenciados, tocados, atingidos, envolvidos por fluido. Isso o homem precisa compreender, que ele vive no mar de verdadeiros fluidos, a ser influenciado e a influenciado, que dependendo da sua condição, poderá perceber mais a um ou mais a outro, aceitar um ou aceitar a outro, independente do que acreditar, independente de aceitar a essas verdades ou não, mas que não mudará a realidade existencial que cada um de nós experimenta. Ou seja, tudo vai partir do seu entendimento, do seu pensamento, do seu sentimento, da sua condição existencial de manifestar através daquilo que ele possa transmitir do seu interior. Esse mar que nós experimentamos dos fluidos, nada mais são do que os fluidos produzidos por cada um de nós. Estamos a todo o tempo nos influenciando e sendo influenciados, produzidos pelos nossos pensamentos, que de acordo com a condição do pensar de cada um, vai produzir ou sintonizar com aquela faixa de onda de matéria que esteja mais próximo da sua condição existencial. Ou seja, está na mão de cada um, ou no entendimento, por assim dizer, da capacidade de compreensão dessas verdades, que possibilitarão a condição existencial dos valores obsessivos ou desobsessivos. Em outras palavras, não depende de nós, não depende da casa espírita, não depende de espírito A, B, C ou D, ou superior ou inferior, a nossa condição de estar sendo obsediados ou desobsediados. Vai depender essencialmente da iniciativa da busca de cada um. No máximo, a casa espírita e os espíritos poderão dar o alento, o apoio, poderão proporcionar o alívio. Mas se a criatura não buscar dentro de si a sua condição de transmitir e de recepcionar a esses fluidos, ninguém conseguirá mudar. Porque somos donos de nós. Deus nos criou livres e independentes para seguirmos o caminho. Mas o caminho, esse depende da escolha de cada um. A questão é que muitas das vezes as trajetórias de vidas escolhidas podem ser aquelas mais aprazíveis, mas nem sempre aquelas que são as melhores para nós. E a que nos dá maior prazer é que normalmente a que escolhemos
nessas trajetórias. Portanto, meus irmãos, obsessão é sintonia. Obsessão é vibração interior. Na sintonia que você dirigir seus sentimentos, pensamentos, propósitos, ideais, escolhas, decisões, você estará manifestando a sua vibração interior, que, por sua vez, se ligará necessariamente não ao que você quer, não ao que você deseja, a não ser que o que você quer e o que você deseja encontre semelhança naquilo que se aproxima de você, naquilo que se aproxima de nós. Por isso, os nossos irmãos obsessores, denominados como tal, porque não são obsessores em si, são, na verdade, seres semelhantes a nós, buscando os mesmos propósitos, os mesmos ideais, estamos vibrando na mesma condição, encontrando ressonância através das nossas escolhas, dos nossos propósitos, da nossa forma de pensar. Mas se eu só vivo cuidando do meu trabalho, eu só cuido da minha família, eu só cuido daquilo que me é mais correto e adequado. Às vezes eu vou no centro espírita, às vezes eu vou buscar uma condição mais digna de vida e estou sofrendo. E aí não nos damos conta que é justamente nesse ponto de exercício de valores que estamos alimentando que estamos angariando as simpatias, que são as mais diversas possíveis, e que de nós se aproxima a maior diversidade possível, existencial, que se ligam a nós, não necessariamente pelas nossas escolhas, mas pelo aquilo que somos capazes de manifestar. Ou seja, eu posso até cuidar só do meu trabalho, mas se no meu trabalho essencialmente eu estou voltado exclusivamente para a materialidade, outros tipos de semelhanças, de sintonias, eu vou angariar. Vai se aproximar de nós, de mim, de cada um. Aquele encarnado ou desencarnado, que sintonize com tais escolhas, com tais aptidões. Não conseguimos fugir da nossa realidade interior. Esse é um ponto fundamental. Cada um de nós precisa necessariamente de si para consigo mesmo, encarar sem medo, sem prejuízo daquilo que pode se tornar. Pelo contrário, a autoanálise, o autoconfesso para consigo mesmo da sua realidade interior é que nos possibilitará, em nos conhecendo, escolher a mudança ou não dessas vibrações. Porque as vibrações que estamos emitindo nada mais são consequências daquilo que nós somos. E se achamos que não somos tal ou qual coisa, continuaremos vibrando e manifestando as mesmas vibrações. O reconhecimento da condição do ser, da condição de que se alimenta ou o que se alimenta, não só do alimento material, mas sobretudo do alimento do pensamento, que esse é o principal alimento existencial da alma. Do ar que respiramos, da forma que respiramos, da forma que assimilamos ideias, compreensões, sentimentos, propósitos, buscas, demandas, escolhas, é o que nos alimenta interiormente. É o que nos dá a condição da obsessão ou da desobsessão. Tudo dependendo daquilo que você quiser parar consigo mesmo. Só refletiremos a claridade e o belo se a beleza e a claridade fizerem parte da nossa vida íntima. Não vai adiantar eu querer mostrar que sou bonzinho, ou mostrar que estou fazendo a coisa certa, ou querendo vender uma imagem de que tudo que eu estou fazendo é adequado e apropriado. Não adianta eu querer buscar a luz se é a escuridão que me habita o ser. Se é a escuridão com que me satisfaz, com que eu me aprazo, com que me realizo. Não é as escolhas egoísticas que vão me conduzir à coletividade benfeitora. É a sinceridade da busca real íntima daquilo que sou,
que vai me dar a condição desse entendimento. Porque, do contrário, continuarei fazendo as mesmas coisas todo o tempo. Ora, se nós estamos aqui, já pelo menos assumindo a necessidade de mudança, se quisermos mudar ou compreender essa necessidade de mudança, precisamos assumir uma nova postura, no mínimo de pensamento, de compreensão, de entendimento, de reflexão, para aceitar ou não a essas mudanças. Só nós não vamos querer mudarmos as nossas vidas se não mudarmos a nossa compreensão da nossa realidade existencial. Pois o espelho na lama não reflete a luz do sol. Se eu desejo brilhar, não adianta eu me sujar com a lama da mentira, com a lama dos vícios, dos erros, dos desenganos, das condições egoístas, que não refletem necessariamente a luz. Pois o lago não retrata as imagens das estrelas em condição agitada. Se eu me agito frequentemente, a reflexão que eu possa retransmitir para quem quer que seja, será necessariamente fruto dessa agitação interior. Se eu desejo refletir por ser um espelho que transmita aos olhos dos outros paz e tranquilidade, há de existir necessariamente paz e tranquilidade. Mas se assim não fosse, não conseguirei fazer. As luzes que retransmitireis será da ignorância, da presunção, da arrogância e daquilo tudo mais que possa ser entendido pelas minhas atitudes. Desobsessão é sintonia, assim como é a obsessão. Tudo está preso a uma condição única. Se me encontro obsediado, é porque eu sintonizo com irmãos semelhantes a mim, que se alimentam das condições nefastas de dor e de sofrimento. E pai, nem sempre foi assim. Pois é, Silvio, nem sempre foi assim. Eu houve um tempo que eu vivia feliz, que eu vivia tranquilo, que essas influências não me faziam mal. Pois é, a questão está justamente aí. As influências perniciosas nem sempre são aquelas que desejamos rechaçar. Estamos nos abraçando com elas durante muito tempo da nossa vida. Até o dia que, por um motivo ou por outro, percebemos que ou nós não somos capazes, ou não mais nos satisfaz aquelas realidades existenciais, aquelas aproximações, aquelas amizades que outros que eu tenho todo. Ou seja, eu sinto a necessidade de mudar, mas não consigo porque eu não sou dono da minha vida. Nós somos donos de nossa vida. Mas os laços, ou nós que apertarmos, esses nós só vamos conseguir desatar na medida que modificarmos as atitudes e, sobretudo, os compromissos assumidos. Se desejamos a sintonia com espíritos protetores, deles precisamos nos aproximar. Mas de que forma poderemos nos aproximar desses espíritos protetores? Em primeira instância, da prece sincera, da busca sincera da compreensão, a mudança interior em busca da espiritualidade orientadora só acontecerá e só se processará na medida que o nosso interior mudar de fato. Eu estarei aqui todos os sábados, fazendo o meu trabalho, o meu tratamento de desobsessão. Mas de que adianta eu estar aqui orando até com sinceridade? Quero mudar. Mas se quando eu saio do portão, os meus pensamentos mudam, as minhas ideias voltam a ser processadas no mesmo nível que antes, tudo o que fiz, tudo o que conquistei, tudo o que realizei dentro da casa espírita, se desmanchará. É como um remédio que você toma, você vai para o médico prescreve uma medicação para você e você toma. Mas toma aquele remédio e imediatamente toma um antídoto para tirar e mudar todo o efeito que aquele remédio poderia lhe proporcionar de dentro. Assim são os nossos pensamentos, assim são as nossas sintonias.
quando saímos desses portões, precisamos nos ligar a essa atmosfera, a esse ambiente espiritual, a esse ar que respiramos, as vibrações que nos envolvem, as condições de entendimento e, sobretudo, as ideias e sugestões de busca interior. Mas, Silvio, o que é que eu faço? O meu trabalho é muito duro. Eu tenho um chefe que não me deixa em paz. Os meus colegas, suas vezes, só alimentam pensamentos fúteis. Leio o Evangelho todo dia. Pequeno trecho de manhã e à noite. É o melhor antídoto, sem medo de errar. Não é pieguismo, não é fanatismo religioso. Quando você lê o Evangelho, você se envolve de uma linha de pensamento vibratório, de uma ordem de ideias, de vibrações superiores, que você não se apercebe, mas que começa a sentir, e que no princípio pode parecer até cansativo, pode ter até parecer sem sentido. Não, eu já estou lendo há um mês, eu já estou lendo há 2 meses, há 6 meses, há 1 ano. Não, eu já li 3 vezes, 10 vezes no Evangelho. Continue lendo o Evangelho todos os dias, pela manhã e à noite. Repetimos e insistimos, não é pieguismo, não é fanatismo. Quando lemos o Evangelho, a nossa condição interior modifica em uma ordem de vibração que transforma a existência que nos envolve de vibrações materiais em vibrações sublimes e que naturalmente os protetores de nós se aproximam. Não se enganem, nós, por vivermos e estarmos nesse vale de dor, que é o nosso planeta, vale de dor não por ser castigo, mas por ser a condição existencial que nós necessitamos em evoluir, para aprendermos, para desenvolver. Naturalmente iremos estar envolvidos por toda a ordem de vibração. Só que a nossa vigilância necessita fundamentalmente ser cuidada, trabalhada de forma atenciosa e cuidadosamente todos os dias. E não há nenhum antídoto melhor para a negatividade do que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por menos que o compreendamos, por menos que entendamos. E não é o Evangelho palavras mágicas ou sentidos extraordinários de uma religião que propõe uma mudança mística. Pelo contrário, é uma realidade existencial, um código divino superior, muitas vezes adiantado à condição existencial, ao homem presente, que demora a entender essa realidade e que precisa, todos os dias, de gota em gota, assimilar, absorver essas ideias e ensinamentos. E desafio a qualquer um que por anos leia o Evangelho de manhã e à noite, nem que seja ao menos um menor trecho. Se a cada leitura não senta a sensação vibracional do bem, da paz, da harmonia, que lhe traduz uma informação diferente desse código divino, que um dia iremos alcançar em plenitude, mas que hoje nós precisamos exercitar, para ver se conseguimos aprender a mudança que necessitamos realizar dentro do nosso interior. Se nós quisermos a nossa desobsessão, e aí é uma escolha que cada um pode e deve fazer, porque a casa espírita orienta, informa, apresenta, propõe, dispõe. Os espíritos estão aí a todos os momentos a nos ajudar e nos socorrer. Mas a decisão final é nossa, da obsessão ou da desobsessão. Essa é uma conquista inalienável. Nenhum espírito vai lhe salvar, vai lhe mostrar o caminho da salvação. Não a salvação miraculosa como muitos religiosos pregam, mas a tábua de salvação que você precisa se agarrar. Como não é uma enchente onde você está perdido, sem condições mais de nadar, e aparece aquela tábua flutuando. Se agarre a essa tábua como tábua de salvação, para que aí então possa conseguir, flutuando, continuar nadando na sua condição existencial de ser e conseguir a realidade desobsessiva, a compreensão necessária
para o alcance do entendimento da realidade que tanto necessitamos e que passamos muitas das vezes por diversos locais, por diversas religiões, por gabinetes médicos, por diversas condições de terapias e não tivemos respostas. Abrace-se ou nos abracemos a essa tábua de salvação, que é o Evangelho, porque como verdadeira tábua de salvação nos proporcionará a condição de flutuarmos nesse mar revolto de tanta dor, de tanto sofrimento. Portanto, meus irmãos, desobsessão é necessariamente vibração interior. Não conseguiremos atingir a nossa desobsessão se a nossa vibração interior se mantiver no mesmo nível que antes, se alimentando das ideias, dos propósitos, das vontades. Mas se eu tenho que deixar de ser o que é, absolutamente. Ninguém tem que estar se convidando, ninguém a deixar de ser o que é. Pelo contrário, a sugestão e a orientação da cada espírito é em primeira instância, você conheça os mapas que lhe afligem, conheça as condições propícias que estão causando o mal que lhe aflige. E aí você possa escolher, mudar, não para ser diferente, mas para se tornar uma pessoa melhor. E se a pessoa melhor lhe tornar uma pessoa diferente, essa mudança vai ser validada pela sua escolha, não porque a casa espírita sugeriu ou orientou, não porque você deve deixar de ser o que é antes, mas sim porque chegou aquele momento, aquele estágio de alcance da mudança na vida que todos nós necessariamente enfrentamos. E o que é a vida, senão uma constante de mudança? A todos os instantes estamos mudando, querendo ou não, aceitando ou não, compreendendo ou não. A única coisa constante que temos na vida é a mudança. E essas mudanças acontecerão incondicionalmente, independente da nossa vontade. Porque essa é a lei de evolução. O mundo evolui, o universo evolui, tudo evolui. E nada evolui sem mudança. E a nossa vida nos cabe evoluir, se quisermos alcançar a essa realidade. E sem mudar, nós vamos ficar como que estagnados numa realidade de escolha que nos traduzirá a realidade de sofrimento. E escolhemos por opção. Uma das grandes realidades existenciais que nos proporciona a condição materializante de vida é imaginar que a espiritualidade é uma realidade distante. E não é. A todos os instantes, a todos os momentos, estamos interagindo incessantemente com o mundo espiritual. Através das nossas ideias, os nossos fluidos magnéticos que interagem um com o outro, mesmo encarnados ou desencarnados. É isso que nos distancia da realidade existencial que experimentamos. É isso que nos proporciona a condição da obsessão. Por imaginarmos a vida ser uma realidade essencialmente material, não concebemos que estamos interagindo com o mundo espiritual. E esquecemos o maior atributo que o ser dispõe a seu favor, que é a própria condição de pensar. E se entrega e se deixa levar pela zona de conforto, pelas condições mais próximas, pelas necessidades mais comezinhas, pelo mais fácil, por aquilo que parece ser mais fácil, por aquilo que lhe parece ser mais barato, por aquilo que lhe parece ser mais conveniente, quando na verdade essas são as coisas mais caras que estamos construindo para as nossas. O imediatismo, a falta de organização, a programação existencial, o entendimento do que vem a ser a vida espiritual. Não, essa história de espiritualidade vou deixar para quando eu estiver meus 60, meus 70 anos. Quando eu ficar mais velho, então eu vou ter mais tempo, depois que eu me aposentar. Pobre de nós. Porque vamos estar interagindo
vivenciando todo o mundo espiritual que nos rodeia, que faz parte da nossa realidade, sem nos darmos conta do que está acontecendo conosco. Imaginem um jogador de futebol entrar no fim de campo para jogar uma partida de decisão sem conhecer as regras que regem o futebol. Dá para conceber isso? Dá para imaginar tal comparação? Consegue? Somos nós. Estamos jogando uma partida decisiva de campeonato a cada momento das nossas vidas. Não, meus irmãos, não estamos treinando, não. Ninguém está aqui para treinando, não. Ninguém aqui está brincando de futebol, não. Aqui estamos vivenciando a nossa realidade existencial. Ponto. Querer aprender as regras para fazer delas uso adequado é a escolha nossa. Os Espíritos estão aí a nos dizer, e nos dizendo, não acrediteis em Deus sem saber o porquê de acreditar em Deus, não acrediteis em nós sem saber dos nossos propósitos. Ou seja, racionalizem, reflitam, busquem entendimento, busquem a razão que possa lhe proporcionar a realidade existencial. E aí escolha, mas não proponha nem assuma para quem quer que seja uma condição existencial que é exclusivamente nossa, de mais ninguém. E que a espiritualidade, a todos os instantes, está a nos chamar. São eles muito mais que nos chamam do que nós imaginamos. Agora, a questão é que nós só escutamos aqueles que estão mais próximos de nós. E como sabermos, Silvio, quais são os espíritos que estão próximos de nós? É fácil. Mais fácil do que imaginam. O difícil é reconhecer. O difícil é assumir. Avalie os pensamentos interiores, as escolhas, os propósitos, o lazer, a vida profissional, a vida familiar, os filmes de televisão que você assiste, as partidas de futebol, o que você faz na sua vida. E aí você vai saber. Mas se você, eu só consigo chegar aos meus vizinhos, meus colegas de trabalho, minhas colegas ou meus colegas de escola, triste engano. Aí nós só vamos estar percebendo o mundo material. Porque do outro lado, que não tem outro lado, é o mesmo lado. Nós aqui não percebemos e assim denominamos o outro lado. A vida espiritual está juntinho de cada um de nós, assim como nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos colegas. De nós vão estar os espíritos a todos os instantes, a nos chamarem, a nos proporem, a nos convidarem, a nos conduzirem, pior ainda, muito mais do que imaginamos, nos sugerindo e nos levando para o caminho que eles desejam, nem sempre aquele que nós precisamos. E quando não suportamos, vamos para a casa espírita. Não, isso aí é problema de espírito, que já me foi dito, vou lá resolver o problema. A casa espírita tem que resolver. Triste engano. Casa espírita não resolve o problema de ninguém. Desculpe decepcioná-lo. Mas a casa espírita vai lhe dar a informação precisa, adequada, para que você escolha. Porque quem lhe prometer resolver uma relação espiritual está tentando lhe enganar. Primeiro você precisa se resolver, se conhecer, e aí fazer uma escolha. Uma direção melhor, um entendimento de si próprio, não da casa espírita, não da doutrina espírita. Não, os espíritos vieram não foi porque a gente precisa ouvi-los ou porque eles precisam da nossa atenção. Muito pelo contrário. Eles já passaram por tudo isso, e aqui estamos falando dos espíritos superiores. Eles já passaram por tudo isso que nós estamos passando. Como a criança, que nós já passamos pelo que elas estão vivenciando, nós buscamos ensiná-los para que eles possam evoluir e tentar fazer as escolhas certas. São os espíritos superiores que estão aqui para nos ajudar, para nos orientar e, quem sabe, não cometermos os mesmos erros que nos mantêm nessa condição de sofrimento, de percepção e de entendimento. E assim podermos compreender a realidade e interagirmos todos os instantes. Não nos enganemos. Quem achar que a vida espiritual é uma condição longínqua,
distante, fora do alcance, está simplesmente negando uma realidade que a todo momento lhe chega, ou lhe chega. O fato é que muitas das vezes nós estamos tão envolvidos com as nossas realidades e com nossas escolhas materiais que não nos apercebemos dessa realidade, das vozes que nos chamam, dos arquivos que nos chegam, dos sonhos que negamos ter tidos. Só que, na medida que vamos avançando em tempo de vida, querendo ou não, até porque o próprio corpo físico propõe isso, você vai se acalmando, você vai se serenando. Não consegue, não tem mais as mesmas energias. E começa a perceber coisas que antes não percebia. Antes, uma simples dor de cabeça não me segurava. Uma dor nas pernas, um mal-estar. Não tinha quem me segurasse. Hoje já não é mais assim. Depois de 66 anos de idade, para sair na rua, eu tenho que olhar o tempo, eu tenho que olhar a minha condição, a roupa que visto. Antes eu ficava no calção, saía e ia resolver a luta. Eu estava uma roupa qualquer, ia correr, ia trabalhar. Se eu não vou abrir esse computador, sim, você tem que parar, você está trabalhando 12, 15 horas por dia. Meu amigo, eu não vou adoecer. Durante anos eu não adoeci, até que um dia o corpo físico disse: agora basta. Chegou a hora de você parar. Ou que diminuir a velocidade. Assim é a nossa realidade existencial. Todos nós vamos chegar a uma condição de percepção. E aí não há idade cronológica que seja referencial. Cada um vai ter o seu momento apropriado de evolução, de despertar, de compreensão, de dor, de necessidade. E pode ser isso aos 15, pode ser aos 20, pode ser aos 30, pode ser aos 50, pode ser aos 70. Isso vai depender da sua programação, né, que a cada um tem de despertar e de compreender a verdade que nos propõe a volta, porque essa volta todos nós temos certeza e não podemos negar. E esses chamamentos nada mais são um lembrete que nós precisamos compreender que a vida espiritual existe e é para lá que nós vamos voltar. E que por mais que nós neguemos, estamos interagindo todos os momentos, todos os instantes. Podemos negar a vontade, só não vamos poder fugir dessa realidade. Pior ainda, hoje nenhum de nós aqui vai poder dizer que não foi avisado. Jamais deve um homem olvidar que se acha no mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. Já o Evangelho nos ensina e nos diz apropriadas palavras. Não podemos esquecer, fundamentalmente, que se estamos aqui, nesse vale de dor, não é porque estamos sendo castigados, não. É porque nós vibramos nessa mesma condição. Porque se o mundo é atrasado e estamos nele, é porque atrasados somos em evolução, em despertar, em escolhas, em opções, em decisões de vida, que nós temos ainda, por enquanto, a opção de escolher ou não. Se você está sendo trágico, por que nós não temos mais a opção de escolher um dia? É porque o mundo está mudando. Como tudo evolui, pode ser que na próxima encarnação não estejamos mais nesse planeta. Silvio, você está sendo futurista, você está inventando tudo, está querendo fazer medo absolutamente. Doutrina dos Espíritos, leiam mesmo, estudem. E nós vamos começar a entender transição planetária. É isso que nós estamos experimentando. É isso que nós estamos vivenciando. A cada vicissitude, cumpre lembrar de que se pertence ao mundo mais adiantado, se daria, e que se depende não voltar a este trabalhando para se melhorar. Ou seja, se não desejamos ir para o mundo inferior ou permanecer nesse, que é ameaçado, e desejamos ir para o mundo mais evoluído, é opção nossa começarmos a trabalhar, começarmos a mudar, começarmos a buscar o entendimento dessas verdades. E não será eu ou quem quer que seja que vai lhe dizer o que você deve fazer.
Mas as propostas já estão dispostas através das inúmeras publicações filosóficas, não só da doutrina espírita, mas como de muitas religiões. A reflexão cabe, meu irmão, a cada um de nós fazer, para que a escolha seja fruto da nossa decisão, cujo ônus ou bônus pertencerá exclusivamente a cada um de nós. E nós precisamos compreender finalmente que no mundo espiritual não há tronos nem castigos. Não esperem que no mundo espiritual vamos ser castigados, porque não seremos. Quer dizer assim, que nós não vamos ser castigados pelos erros que cometemos? Não é isso que estamos dizendo. Nós estamos dizendo que no mundo espiritual não há tronos reservados a heróis, nem tampouco castigos para os errados. Cada um vai alcançar no mundo espiritual aquilo do que foi capaz de plantar nesse momento existencial. O que há na vida espiritual é consciência expandida. E essa consciência dói, porque no mundo espiritual a mentira não tem onde se esconder. É por isso que dói os erros. É por isso que aflige os desenganos. Porque no mundo espiritual vamos ter consciência de uma realidade maior. Não vai ser apenas o nosso cinco sentidos para nos transformar em consciência e em percepção, mas sim uma realidade existencial ampla da condição do que foi e do que pode ter sido. Pior ainda, dos erros que cometeu e das oportunidades desperdiçadas. Não existe nem castigo, nem recompensa. Vai ter a consequência daquilo que você foi capaz de realizar. Cada criatura humana vive o que criou em sua consciência, de acordo com a sua natureza, favorecendo a estagnação ou impulsionando a evolução. É isso, simples assim. Estamos estagnados ou estamos caminhando em direção à evolução, dependendo da minha escolha, dependendo da escolha de cada um. Cada um é que dirá para si o caminho a seguir. A escolha será efetivamente nossa. As disposições são colocadas a todo momento. Só não podemos esperar o caminho mais propício, mais fácil, mais comum no momento do despertar dos desenganos. Se o plantio foi de semente amarga, amarga sementes iremos colher. Se o plantio foi de escolhas de mudança, mudança nós vamos colher. Vai depender da busca interior que cada um propicia, do psiquismo que vive e alimenta. E o psiquismo nada mais é do que a condição ou conjunto de características psíquicas de cada criatura, de cada indivíduo. Ou seja, o meu psiquismo é fruto do que eu alimento, das ideias, que absorvo, dos sentimentos. Não, meus irmãos, eu não me alimento só da minha comida material, pelo contrário, essa me dá sustentação física, exclusivamente. Eu me alimento do ar que respiro, dos pensamentos que transmito, porque esse é o transmito, mas antes eu os absorvo, dos pensamentos que recebo, das ideias que busco desenvolver, daquilo que estou construindo, sobretudo através das minhas escolhas. Ou seja, nosso psiquismo é a verdadeira condição interior de evolução que precisamos trabalhar. E sem nos conhecermos, sem buscarmos as adequadas proposições, ou pelo menos o entendimento dessas, dificilmente vamos conseguir realizar as mudanças nas realizações. Lembremos, não há castigo ou perdão, só ação e reação. E, naturalmente, as consequências daquilo que foi. Então, aquilo que muitas das vezes hoje denominamos como piega, o fanatismo religioso, é muitas das vezes a necessidade. Muitos seres se devotam e se entregam em busca da vida espiritual, por não terem ainda a informação, ou muitas das vezes não saberem fazer as escolhas apropriadas nessa direção. E se entregam em devoção e em sentimento. Por isso, respeitemos
as atitudes religiosas. Não assumamos a pretensiosa condição de entendimento de que o fanatismo religioso é uma condição existencial de falha. Pelo contrário, muitas das vezes é aquilo que o homem e a criatura precisam existir. E não estamos aqui sugerindo fanatismo a quem quer que seja. Estamos querendo lembrar que, além do raciocínio lógico, além da racionalidade que precisamos alimentar dentro de cada um de nós, é o sentimento do entendimento moral de valores existenciais que o homem precisa alimentar, buscar e conquistar dentro de si. Em outras palavras, ou buscamos plantar a semente apropriada, porque isso é isso que é a vida, um grande plantio que nos é proposto pela divindade, para plantarmos as sementes que acharmos que devemos plantar, as sementes que escolhemos. O plantio é livre, cabe a cada um de nós plantar essa ou aquela semente. Só não vamos poder querer colher nada diferente daquilo que plantamos. Nós não vamos poder escolher coisas que não conhecemos, coisas que não entendemos. Vamos estar seguindo simplesmente a ideia dos outros. Por isso o convite é: estudemos, busquemos, racionalizemos o entendimento da realidade da vida espiritual, para que aí você tome uma decisão. Mas não julgue aquilo que estamos dizendo, tampouco a quem quer que seja. Mas busque antes de ver se há razão naquilo que estamos dizendo. E aí você possa conosco para isso. Lembrando sempre, um ônus ou outros vai caber a cada um de nós receber e ser recebido. Muita paz para nós. Como do início, vamos fechar os nossos olhos, elevarmos os nossos pensamentos ao alto, agradecer a Jesus por mais uma vez as bênçãos, a oportunidade que tivemos de recebermos a sua orientação através dos seus mensageiros de amor, que aqui bem nos ajudam. E assim, amado Mestre, uma vez mais estamos a te agradecer por tudo, pela feliz oportunidade que traduz em nossas vidas a condição de evolução, de despertar, de alcance, da razoabilidade e efetivamente pudermos alcançar, em detrimento das nossas próprias vidas. Ajuda-nos, amigo meu, pois pequeninos que somos, ainda necessitamos da tua orientação, da tua condução, da tua compreensão, das tuas verdades, do teu amor. E assim, mestre amado, uma vez mais, agradecendo por tudo, suplicamos o teu consentimento para em teu nome finalizarmos os nossos estudos da manhã de hoje. Muita paz para todos.